Olá, bem-vindo de volta em horário alternativo a mais um episódio da Guerra de Badab. E hoje eu decidi ficar mais criativo nos títulos e nós vamos ver os contatos imperiais de terceiro grau. Acho que de vez em quando eu vou fazer uma referência a algum tipo de filme, livro, coisa assim, que eu acho engraçado. Claro, leve inspiração, zero plágio. E hoje o Império finalmente vai dar os primeiros passos para quebrar o anel de aço criado pelo tirano de Badab para defender o seu mini império na fronteira imperial, na zona autônoma adjacente a Maelstrom. E como a gente viu no episódio anterior, só uma recapitulação rápida: a Inquisição, a Order Hereticus, finalmente apareceu aqui para resolver essa situação, porque tu sabe que a gloriosa Inquisição nunca falha. E a Inquisição definiu um legato, no caso um legato vem do romano de legatus, que é tipo comandante militar. Eles botaram aqui um oficial para resolver a situação e dar o julgamento do imperador para o conflito em si. Primeiro, eles julgaram que ninguém estava certo, todo mundo estava errado, todo mundo é culpado. O pessoal do sistema de Cartago, os líderes, foram culpados por impropriedade administrativa, formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva. Então tu sabe que isso aí vai dar a eles o que? 2 meses de cadeia e no máximo uma multa. Então isso aí não é nada. Porém, eles também foram culpados de incitar um conflito armado e sonegar imposto. A culpa dos impostos não pagos foi diretamente incumbida ao setor de Cartago, que tinha o dever antigo de pagar o imposto. E isso aí não tem perdão, isso aí não dá para te ter trabalho comunitário por um mês, nem pagar uma multa. E não pagar imposto é o maior crime no Império e na vida real também. Isso aí meio que reflete a humanidade. Então, nesse momento, o sistema inteiro foi considerado culpado. Não apenas a governadora Tani Coin e o pessoal da administração dela, que foi preso e muitos executados, mas também a população inteira do planeta que não se rebelou contra uma administração errada, que não se rebelou, a PDF que não lutou contra uma administração corrupta. Portanto, todos eles, as 16 bilhões de almas no planeta, foram consideradas culpadas. Mas a Inquisição estava num dia bom e eles optaram por apenas mandar todo mundo para colônias penais para que eles paguem a sua dívida com o Império em 6 gerações de trabalho forçado. Muito, assim como eu vou dizer, ponderado esse julgamento. Inquisição extremamente bondosa, demonstrando seu enorme coração. Apenas 6 gerações de todos os humanos que viviam no planeta vão ter que trabalhar para pagar as dívidas do imposto que não foi pago. Claro, isso apenas na capital do sistema de Cartago. Todos os outros planetas, que em torno a população em geral varia mais de 100 bilhões, iria ser avaliada e julgada para definir o quanto que eles têm de parcela de culpa
vai levar séculos até a Inquisição terminar todos os julgamentos, mas não se preocupe, a justiça do imperador, que tarda, mas não falha, vai vir para esse povo daqui. Tu pode achar que a Inquisição às vezes é um pouquinho exagerada, mas eu vou lembrar que não. A Inquisição nunca erra. Eles são extremamente justos. Por favor, Inquisitor, não atire em mim. Bem, então eles julgaram o pessoal culpado e os Astral Claws, os Lamentadores, posteriormente os Carrascos também que vão vir para ajudar, e os Mantis Warriors foram considerados traidores por não ter se rendido imediatamente a julgamento. Lembrando, eles foram considerados traidores renegados que teriam que ser capturados para julgamento, mas não excomungados. Se tu for excomungado, é morte à primeira vista. Eles foram considerados traidores e a ordem era trazer eles à justiça, não matar todos. Grande diferença, e isso vai ser importante um pouco mais para frente. A Inquisição, então, definiu o curso de ação que deveria ser tomado. Enquanto isso, os Red Scorpions, um capítulo de super soldados leais, foi incumbido agora, já que eles prestaram o maior número de super soldados para o conflito nesse momento. Eles tinham 800 super soldados dos Escorpiões Vermelhos para essa luta. Então os Red Scorpions seriam incumbidos como o legado, que são três, é um triunvirato, tem 3 comandantes, um da Marinha, um da Inquisição e um dos super soldados. O Caleb Cullen, do Chapter Master, o mestre do capítulo dos Escorpiões Vermelhos, vai ser agora o líder da Força Militar Imperial na retomada desse sistema e para levar a justiça aos terroristas, aos malditos traidores do Império, nem que isso custasse até a última bala de Bolter. A justiça imperial seria feita e o sistema voltaria ao domínio imperial. E o Caleb Cullen avaliou então as suas forças, junto com alguns milhões de guardas e os contingentes da reserva da Battle Fleet Solar, que é a frota solar. É muito potente, tu vai ver isso um pouco mais à frente. Ele, é claro, não tinha a frota solar inteira, ele tinha componentes da reserva da frota solar, mas já é um pessoal acima da média, veteranos com equipamentos de última qualidade. Se tem uma nave boa, ela vai para Battle Fleet Solar. Então ele tinha um suporte da marinha junto com as suas próprias Battle Barges, as naves de batalha dos Red Scorpions, e ele tinha o capítulo dele quase que inteiro aqui na luta. Em torno de 800 Red Scorpions iriam participar do conflito. Essa era a sua força principal, a sua força de ataque rápido, junto também com veículos de suporte e vários transportes, as Thunderhawks, uma mistura de nave, caça e helicóptero ao mesmo tempo. Então essas Thunderhawks iriam ser muito importantes para a delimitação do seu plano de ataque, que vai ser um ataque rápido e uma retirada. Por que retirada? Porque ele não queria cometer os mesmos erros que tinham sido cometidos antes. Os traidores, querendo ou não, têm um domínio e um conhecimento dessa região, e lutar em um terreno não conhecido
onde as tuas tropas estão no chão e a tua marinha é obrigada a ficar em baixa atmosfera para dar suporte para essas tropas no chão, é uma receita para o desastre. Foi assim que os traidores emboscaram e destruíram boa parte da Battle Fleet Cartago, e ele aprendeu, porque ele pegou relatos de todo mundo que lutou ali antes, tanto dos super soldados que lutaram antes. No caso, os Firehawks e os Marines Errantes comentaram para ele sobre as táticas dos traidores. E, no caso, os Firehawks disseram que para cada um deles eles mataram 7 dos traidores, que dão uma exageradinha. Provavelmente foi uns 2 ou 3, eles realmente lutaram bem, eles dão aquela leve exagerada para se mostrar. E os Marines Errantes, muito mais confiáveis, comentaram sobre como os Lamentadores são maravilhosos, como eles se adoram, e como os Astroclaws foram extremamente deselegantes. Só que apesar de eles serem uma fonte mais confiável do que os Firehawks sobre como o inimigo age, eles acabaram avaliando uma derrota, uma derrota completa, uma fuga, uma retirada absurda, onde eles perderam a maior parte dos oficiais. E também os relatos táticos disso aí acabou não sendo muito prático, mas o que o Caleb percebeu é que se eles atacassem cegamente e subestimassem as forças inimigas, eles também cairiam numa armadilha. Então ele iria precisar preservar a sua força e avaliar aos poucos como estavam as forças dos inimigos antes de cometer um grande esforço de guerra e um maior número do seu mais precioso recurso, que são os seus super soldados, em um conflito apenas. Falando em super soldados, eles também tinham um capítulo que chegou em peso, 4 companhias dos Raptors. Eu nunca falei deles, porque é a primeira vez que eles estão sendo citados aqui, e eu acredito que eles não precisam de um vídeo só para eles, então eu vou fazer um resumo rápido do que são os Raptors. Os Raptors são um sucessor da Raven Guard, e eles têm algumas táticas que outros considerariam desonrosas: atirar pelas costas, usar números superiores para massacrar o seu inimigo, utilizar táticas tipo, em vez de fazer um conflito no mano a mano, tu explodir o inimigo num campo minado e com artilharia a longa distância. Então eles não são idiotas, e para eles a vitória não é a honra na batalha, a vitória é ganhar a batalha. Quem ganha a batalha conta a história, então não importa o que tu use, o que importa é que tu vença. E eles são da primeira, na segunda fundação, a primeira são as legiões originais, eles foram feitos no milênio 31, eles são muito antigos e têm já um bom número de veteranos e experiência de batalha. E a diferença deles com outros capítulos é que o Codex Astarte, todo super soldado conhece o Codex Astarte, meio que tem que seguir por obrigação ele, mas eles não veem o Codex Astarte como um guia tático prático. Eles entendem que algumas coisas ali é efetiva, mas tu tem que se adaptar. Se o Codex Astarte diz, por exemplo, naquela situação que os Marines Errantes estavam, era clara a armadilha, tu não deve contra-atacar, tu deve tentar lentamente encircular o inimigo, cobrindo o teu flanco e não estendendo demais a tua linha de combate para evitar um contra-ataque como o que aconteceu. Então tu tem que se adaptar à situação de batalha. E um adendo também sobre os Raptors: o mundo natal deles, bem antigo, era próximo do Olho do Terror, mas assim como outras coisas próximas do Olho do Terror, foi destruído e hoje não existe mais. Então eles acabaram, depois de anos e anos de serviço, recebendo um novo planeta primário que fica no segmento solar, e eles têm uma fortaleza monastério, não vai participar ativamente do conflito, onde eles treinam os seus soldados
que a gente não sabe muito sobre ela. Eles mantêm esse local meio que em segredo para não ser destruído de novo, né? E esse local eles chamam de Prime, só um extra aqui, e eles diferenciam-se dos outros porque a companhia de Scout Marines, que é quando tu tem um neophyte, uma pessoa que está sendo treinada para virar um irmão de batalha, a deles é maior que os outros, permitindo que eles reponham as baixas mais rápido e também tenham um suporte de longa distância, porque eles preferem que essa companhia utilize snipers, então eles lutam a longa distância. Por isso eles têm uma vantagem nessa questão de combate à distância. Só queria trazer aqui sobre eles, porque eu nunca falei sobre eles. Eles vão participar também da guerra, e eles vão chegar junto aqui com os Red Scorpions alguns meses depois, mas vão acabar chegando do mesmo jeito. E eles têm números na metade dos Red Scorpions, então achei que eles mereciam ter um extra aqui e um pouquinho mais de explanação sobre a sua história e como eles agem. Então agora o Caleb Cullen tinha em torno de 1.200 super soldados recém-chegados, prontos para lutar, todos veteranos de várias batalhas e capazes de levar a devastação aos inimigos, mas ele sabia que ele não devia subestimar os inimigos. E falando em super soldados, os Marines Errantes não saíram da guerra. Eles foram avaliados junto com os Firehawks e eles foram considerados inocentes. Obrigado, Vossa Inquisição, por seu julgamento tão benéfico e benigno. Eles perceberam que eles estão isentos de toda culpa, eles apenas receberam o chamado de ajuda para lidar com um conflito com uma força que se separou do Império, e eles imediatamente responderam: muito nobre, muito correto esse curso de ação, portanto, eles foram perdoados. Porém, principalmente os Firehawks não estavam em condições de lutar. Eles ficaram anos lutando sozinhos, meio que sozinhos. Para eles vão dizer que foram sozinhos porque os Marines Errantes para eles não fizeram nada. Então eles lutaram muito tempo e eles acabaram sofrendo uma taxa de atrito contra 3 capítulos que estavam lutando só o deles contra 3. E quando os Marines Errantes chegaram, eles fizeram meio que uma guerra de confete contra os Lamentadores, e quando eles precisaram agir, eles levaram uma sova. Tudo bem que eles tinham em torno de 400 super soldados contra 3.000 no total dos traidores, mas fazer o que, né? Bem, eles apanharam feio, mas os sobreviventes que conseguiram ser resgatados vão agora querer vingança pelos seus companheiros mortos, e eles vão lutar com muita fúria e ferocidade, e eles também estão à disposição do Caleb Cullen, que vai utilizar eles em combate num nível menor, porque o número deles já está bem reduzido, e eles também têm, agora a parte de comando deles também foi toda afetada e muitos morreram, mas eles vão ser utilizados principalmente para segurar flancos e locais de defesa. Então, digamos, as Thunderhawks chegam e colocam os soldados no chão, eles vão estabelecer um perímetro e fixar esse perímetro, enquanto os outros super soldados vão fazer o ataque. Caso algo dê errado no ataque, os outros super soldados vão ter sempre uma defesa confiável para se retirar. Então eles vão ser mais utilizados nessa questão de proteger perímetros e defender bases do que realmente uma força de ataque propriamente dita, para dar a eles a chance de recuperação, mas é um extra, e isso permite que os super soldados do Caleb Cullen não precisem ficar nessa posição defensiva e possam ser utilizados exclusivamente no ataque. Então, obrigado, Marines Errantes, por continuar a luta mesmo depois de ter sofrido. O segredo da vitória, meus amigos, é a perseverança. Qualquer outro teria desistido, perdido a vontade de continuar, mas eles continuaram firmes. Grande exemplo. Então, eles são honrados, aprenda com eles. E quanto aos traidores, as forças que os traidores tinham,
Não sei. Infelizmente aqui eu tenho que dizer que foi um erro. A inteligência imperial falhou brutalmente nessa questão. Eles não sabiam ao certo o que esperar. Acreditava-se que os Astroclaws, os Lamentadores e os Mantis Warriors, por ter passado décadas lutando contra outros super soldados, contra os inimigos que vêm da Maelstrom, contra as insurreições caóticas que aconteceram com a instabilidade da Maelstrom, durante as invasões dos Tiranídeos e daquela quantidade absurda de morte e sentimento que influenciou em material e causou várias rebeliões locais, e também com a falha no ataque deles dentro da Maelstrom, porque eles tiveram que se retirar de lá. Eles acreditavam que os seus números estivessem em menos que a metade, quase quebrando, e isso foi uma total estimativa errada. Eles achavam que os inimigos agora estariam na reserva da reserva, que as legiões do tirano, os soldados humanos que lutavam pelos Astroclaws, não tivessem nem a capacidade de um regimento de PDF, eram apenas uma milícia fortemente armada e que seriam facilmente varridos do mapa pelos super soldados imperiais e pelos soldados da guarda. E não sabia ao certo sobre a força da marinha dos inimigos. Sabia-se que inicialmente eles tinham ali a composição das Battle Bards, dos Strike Cruisers, dos super soldados e também um componente da Marinha Imperial que acredita-se que agora já meio que sumiu. Tudo bem, eles capturaram uma nave aqui e ali, mas em comparação com a reserva da Battlefleet Solar, essas naves capturadas e botado armadura e umas armas a mais não vão fazer absolutamente nada. Então eles subestimaram brutalmente os traidores. E falar em subestimar brutalmente os traidores, a Inquisição, então, porque a Inquisição que faz parte desse negócio da inteligência, deu ao Caleb Cullen um briefing. O que é um briefing? Seria uma reunião inicial e relatou um plano tático para invadir o inimigo. O planeta de Viania. Onde é que fica Viania? Viania fica entre o sistema de Badab e as estrelas pálidas, as Pale Stars, e esse local foi a última emboscada onde a frota de recursos da Tenikoing, a antiga governadora de Cartago, tinha feito uma tentativa desesperada de resgatar recursos para manter a guerra continuando, e esses recursos foram tomados pelos Astroclaws num ataque brutal. E quando as forças leais ao Império sofreram baixas tão grandes, os planetas que antes eram neutros nessa região, muitos acabaram se aliando aos traidores, e o planeta de Viania foi um deles. Esse local possuía cidades colmeia e uma capacidade de manufatura e armazenamento de recursos, e acreditava-se que uma quantidade muito grande de recursos ainda estava no planeta e precisava ser tomada para manter as forjas imperiais que ficaram paradas pela falta dos recursos da Maelstrom. Era necessário uma vitória. E como esse planeta antes neutro, recém-conquistado pelos Astroclaws, a inteligência dizia que muitas rebeliões e revoltas estavam acontecendo. O tirano ainda não conseguiu tomar completamente a ordem pública no planeta, fazendo uma eleição tipo a da Venezuela, lá que 95% das pessoas votaram no que o governo quer. Pois é mais ou menos isso a democracia deles aqui. No caso, o planeta de Viania ainda tinha forças leais ao Império e estava tentando lutar
contra as tropas dos seccionistas, e a Inquisição queria os recursos que estavam ali para começar novamente a fluir as forjas imperiais e justificar o custo da guerra, porque ia ser feio tu perder recurso imperial sem ter nada em troca, e seria uma vitória fácil, segundo a inteligência imperial. Aqui estavam apenas um contingente da Legião do Tirano. Essa força ridícula, é menos que uma PDF, nada para se preocupar. E existia um número mínimo de Astroclaws. Nessa parte eles acertaram, realmente um número mínimo de Astroclaws aqui no planeta, mas aquela força da Legião do Tirano deveria quebrar facilmente sob pressão. E quando o Caleb Cullen escutou, eu acredito que ele desativou o som do capacete e ficou olhando o mapa e fazendo os cálculos mentais de como fazer um plano adequado, enquanto o Inquisitor falava, meio que deixou ele falando sozinho. Porque, meus amigos, os Red Scorpions não são idiotas e eles meio que aprenderam a não subestimar o inimigo. E segundo as informações das tropas que lutaram antes, porque eles pegaram informação do pessoal que participou da Marinha, que participou da PDF, que participou dos soldados de Cartago, e eles tentaram conseguir o máximo de informação possível. E esse negócio aí de que os separatistas não teriam nenhum plano de contingência num local que eles dominaram, não iriam responder com força, não tinham super soldados no planeta, já deu erro diversas vezes. Toda vez que eles morderam uma isca fácil, eles levaram nos dedos e aprenderam que não, é sempre uma armadilha, e ele não cometeria o mesmo erro. Inicialmente, ele lançou uma força da Marinha de reconhecimento em força. O que é reconhecimento em força? É tu mandar a tua força principal avaliar a resposta do inimigo. Eles mandavam para um sistema, o inimigo respondia com as suas naves. Eles mandavam as naves para outro sistema, o inimigo respondia. E eles foram mais ou menos medindo a velocidade que o inimigo conseguia responder, o tempo que ele conseguia responder, só que evitando um conflito direto e próximo, porque eles estavam lutando em local desconhecido contra forças desconhecidas, e ele não iria mandar os seus super soldados à morte. E por alguns meses isso permaneceu. Meio que a Marinha Leal aparecia num sistema, avaliava as defesas locais, lançava alguns tiros de longa distância, se possível destruía uma ou outra nave de defesa pequena, e aí de repente a marinha dos separatistas começava a aparecer, e começava a aparecer em vários pontos, e aí a marinha lealista virava as costas e ia embora, trocando alguns tiros de longa distância, mas nada demais. Em si, do contrário das forças anteriores, eles não perseguiam o inimigo e não pressionavam um ataque para o desconhecido. Muitas vezes os separatistas ofereciam iscas, uma nave aparentemente lenta tentando escapar desesperadamente, que seria um alvo fácil. Tu poderia mandar tuas naves rápidas caçar aquela nave ali, enquanto as tuas naves pesadas iam ficar para trás. Só que quando tu se separasse, tu estaria correndo um risco de um contra-ataque. Então, as forças da Marinha Solar, muito inteligentes e cautelosas, evitaram arriscar. Qual a vantagem de destruir uma pequena nave lenta? Não ia mudar nada na guerra total, mas se tu perdesse boa parte da tua escolta de naves leves, isso aí poderia ser um dano muito grande. Não valia a pena.
Eles apenas ficavam mais em combate a longa distância, interceptando um alvo aqui e ali, destruindo algumas defesas fixas, mas nada pesado. E eu tenho que dizer, parabéns pro pessoal da Battlefleet Solar, muito bem comandado e executado isso aqui, porque durante esses pequenos conflitos ocorreu uma vitória lealista bem significativa. Os traidores possuíam um Overlord Class Battle Cruiser, o que é um cruzador de batalha. É uma nave de porte médio para grande, quase que grande, é grande, isso é gigantesco, e essa nave tem um poder de fogo muito significativo, e o nome dela era Gauntlet of Wrath, e o Gauntlet of Wrath era uma nave que veio junto com os Astroclaws para impor dominância nesse sistema, uma nave de uma tonelagem bem significativa e uma ameaça às naves da marinha e até mesmo às battle barges dos super soldados. O que aconteceu? Durante esses conflitos de longa distância, os separatistas mandaram as suas naves principais numa distância relativamente segura. Eles estavam a longa distância em combate espacial, quando um tiro de Lance é um canhão de laser gigante que fica na frente da nave, atingiu a ponte de comando da Gauntlet of Wrath, dessa nave dos Astroclaws, e destruiu a ponte de comando. Normalmente o escudo Void deveria segurar esse tiro, só que talvez porque eles atiraram várias vezes na mesma nave, o escudo Void falhou, ou simplesmente foi a bênção do Deus Imperador que deu um tiro certeiro nesses malditos separatistas que saíram do Império, ou foi simplesmente o acaso. Eventualmente, máquinas falham e os separatistas, querendo ou não, estavam agora dependendo de materiais e recursos fabricados localmente e não tinham mais aquela manutenção preventiva adequada. E como o Império estava pressionando, essas naves que já estão em luta há quase que um século aqui vão acabar dando algum problema mecânico, ou talvez o mecânico simplesmente acordou tarde e esqueceu de acender o incenso sagrado para o espírito da máquina e a máquina falhou. Não sei porquê, várias coisas podem ter acontecido. O importante é que a ponte de comando foi destruída e quando os separatistas deram uma ordem de realocar a frota para outro ponto para continuar numa distância longa da Força Imperial, a Gauntlet of Wrath não recebeu o comunicado porque eles estavam sem os oficiais e sem as antenas de Vox, não conseguindo responder e receber a notícia. Então essa nave ficou isolada no vácuo espacial, sem comando. Os Red Scorpions imediatamente agiram, lançando torpedos de invasão na nave e colocando explosivos nos reatores de energia e nos motores da nave, invadindo ela de dentro para fora. Eles causaram explosões e reações em cadeia em arsenais de munição no motor principal e nos escudos Void, deixando a nave imóvel. No momento que a nave ficou imóvel, os Red Scorpions fugiram de lá, sendo retirados e resgatados com sucesso, enquanto a nave foi dizimada por tiros dos aliados e uma nave inimiga foi totalmente devastada, sem conseguir causar nenhum dano de volta às forças imperiais, já que as outras naves traidoras estavam se reposicionando e fora de momento para poder manter uma ajuda próxima e defender essa nave. Felizmente, uma vitória lealista durante esse período de conflitos a longa distância da Marinha. Queria trazer aqui para levantar a sua moral, soldado da guarda, uma vitória imperial. Enquanto isso,
o Caleb Cullen, não contente apenas por uma vitória dessa, porque é uma vitória de alto tamanho, mas para o contexto da guerra total, ele iria precisar de uns 2.000 anos nessas lutas de baixa escala para poder fazer um dano. Uma coisa que ele não tinha era tanto tempo assim. E a Inquisição já tinha meio que mandado 16 bilhões de pessoas para campos de trabalho forçado e dado a execução de vários outros aqui que eles julgaram como culpados, e ele estava meio que agindo no tempo. O Inquisitor estava ficando impaciente. Por que tu não ataca onde eu mandei? Eu mandei atacar aqui, eles estão fracos aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui. Os Firehawks também esquentadinhos, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui. Foi tentando encher a cabeça dele de coisa errada. Ele queria lutar com cautela, ele queria testar o aço dos traidores antes de invadir, mas infelizmente, graças à pressão, ele acabou tendo que agir de forma um pouco precoce e finalmente então ele deu a ordem para o primeiro ataque a Viânia. Viânia, como eu disse, era um planeta neutro que agora entrou para os separatistas e estava recentemente sendo ocupado pelos Astroclaws e pelas legiões do Tirano. O objetivo era qual? Eles tinham 3 objetivos para chegar num quarto, que o quarto não é um objetivo, é meio que um resultado. O primeiro objetivo deles era neutralizar as docas orbitais. As docas orbitais é o local onde eles rapidamente levavam recursos e soldados do planeta para a órbita e da órbita para o planeta, para permitir, assim, porque ali é um cais espacial. Esse planeta é um planeta depósito, tipo os recursos da Maelstrom e da zona da Pale Stars vêm para cá para ser estocados, e daqui eles têm que ser colocados em cargueiro, e existem estações orbitais enormes que fazem esse transporte. Então o primeiro passo é interceptar isso aí para que os traidores não consigam se retirar do planeta, trancando os Astroclaws e essa legião do Tirano no planeta. Segundo passo é invadir as principais manufaturas do planeta e causar o máximo de destruição possível. Ué, mas tu destruir as manufaturas, ninguém pensa nas máquinas, tadinha das máquinas, pobre máquina. Calma, mecânico, relaxa, faz tua prece pra Omnissaia para que as máquinas fiquem bem. O objetivo aqui era prejudicar ao máximo a capacidade dos traidores nesse planeta de reestabelecer munição, armamento pesado e equipamento para que eles ficassem cada vez mais sem equipamento, no momento facilitando a vitória completa das forças leais com o mínimo de baixas possíveis. Depois desse ataque relâmpago nas manufaturas, que é o local mais importante desse planeta, eles iriam fazer um outro ataque relâmpago na liderança do planeta, que meio que traiu o Império, aqueles que se viraram para o lado do tirano, aqueles que assinaram o contrato, as antigas famílias nobres, os comandantes, o governador local, que se juntou aos tiranos e matando esses líderes, eles iriam mandar uma mensagem: todo o povo lealista, levante-se, porque é o momento de tu mostrar a tua verdadeira bandeira, e a nossa bandeira nunca vai ser uma garra numa estrela, a nossa bandeira é imperial. No momento, então, essa revolução local iria facilitar e muito a conquista das cidades colmeia, porque a legião do tirano e os super soldados ali iam ter muita coisa para lidar, e sem recursos e suprimentos, sem ter capacidade de se retirar e receber mais coisa de órbita, eles seriam facilmente neutralizados. O plano fazia sentido. O problema é que é mais fácil tu desenhar no papel do que tu realmente agir. E para que isso aqui? Esse ataque era para demonstrar aos outros sistemas que tinham se entregado ao tirano que as forças traidoras não conseguem te proteger.
pense novamente em para quem a tua lealdade está. Era para mandar uma mensagem, era para tentar dominar vários mundos, por isso a violência e a agressividade nesse sistema iria ser justificado. Melhor tu destruir um mundo e salvar 10 do que tu ter que destruir 10 mundos um pouquinho e acabar com uma guerra total em todos eles. O plano fazia sentido, o Caleb Cullen levou um bom tempo para pensar nisso aí e começou então a fase 1, interceptar as docas orbitais. Inicialmente, parecia que não existia uma defesa maior em cima da órbita do planeta, mas não se sabia se embaixo nas cidades colmeia existiam mísseis antiorbitais ou baterias de laser antiorbital nessa região. Portanto, ele optou por mandar naves pequenas e rápidas, e essas naves pequenas e rápidas começaram a enviar regimentos de invasão dos seus próprios super soldados, dos Red Scorpions, dentro dessas estações orbitais, aonde estava presente os soldados da Legião do Tirano defendendo as defesas orbitais. E do contrário do que a inteligência imperial relatou, eles não eram equivalente a PDF, eles eram equivalentes às forças da guarda de elite. Esses soldados demonstraram incrível frieza em combate, eles não quebraram mesmo quando as condições ficaram terríveis, eles lutavam muitas vezes até o último homem, alguns tentavam se render apenas para ser decapitados por espada motosserra. E foi um conflito violento, corredor por corredor, sala por sala. Os Red Scorpions eram recebidos com tiros de laser, granadas Skrak, explosões, algumas defesas automáticas locais, e eles fortificaram e muito aquelas defesas orbitais, já que a única vantagem desse planeta é ser uma doca orbital. Então os traidores sabiam que a única condição tática que valeria a pena tu defender ali era essa região e as manufaturas. Portanto, esses foram os locais mais bem defendidos. Os Red Scorpions também fizeram alguns bombardeios e algumas pequenas incursões nas manufaturas, mas como primeiro passo infelizmente não deu certo, graças à surpresa total com a capacidade e o equipamento da Legião do Tirano, que lutou bravamente, corredor por corredor, homem por homem, contra os super soldados das docas orbitais. Apenas 4 foram tomadas e levou muito mais tempo do que o necessário e o esperado. Portanto, o ataque no chão não iria poder ocorrer. O Caleb Cullen, vendo que essa demora poderia causar um contra-ataque dos inimigos, destruindo a sua marinha agora totalmente engajada nesse conflito, ele deu a ordem da retirada. Então, os defensores venceram o primeiro ataque graças à força e à capacidade da guarda deles, da Legião do Tirano. Não subestime um soldado da guarda bem inspirado e equipado para lutar. Eles conseguiram parar a invasão dos super soldados. No caso, foi pelo menos um extra, uma coisa boa disso aqui, é que eles interceptaram as mensagens dos inimigos, eles conseguiram avaliar as mensagens de Vox e as comunicações, e os inimigos pareciam estar bem desesperados mesmo, e no conflito, em torno de 198 soldados regulares da Legião do Tirano morreram para cada um super soldado dos Red Scorpions. Então, um Red Scorpion matava 198 deles em troca da sua vida. Tu pode pensar, bom número, achei justo, GG well played, dá pra manter esse atrito, não dá? Pois é,
Não dá. Na real, desculpa, eu falei 200, perdão, eu errei, 198 soldados da Legião do Tirano foram mortos para cada um Red Scorpion, o que quer dizer que se tu usar 200.000 soldados da Legião do Tirano, tu vai exterminar um capítulo. Não é difícil e é estimado que eles tenham alguns milhões. Então, não vai ser uma taxa de atrito que vai vencer a batalha para o Império. Não vale a pena, tá sendo muito custoso. Felizmente, o Caleb Cullen percebeu isso e se retirou. 198 por 1, ele iria matar todo o seu capítulo sem necessidade. Ele iria precisar fazer uma segunda avaliação de como atacar esse planeta e, felizmente, eles conseguiram se retirar sem maiores complicações e a maior parte das forças de ataque foram resgatadas. Então, ele manteve a sua força para um segundo ataque. Infelizmente, os separatistas sabiam do plano agora e provavelmente teriam fortificado ainda mais as defesas orbitais. Eles detonaram aquelas 4 que eles conseguiram capturar e tiveram que abandonar, botando explosivos para trás para demolir o que eles conseguiram, e eles se retiraram para lutar outro dia. Levou em torno de quase um ano para um segundo ataque, mas um segundo ataque veio. O Caleb Cullen agora iria utilizar também os Raptors e os Marines Errantes em um ataque com maior volume, com maior capacidade de conflito, e ele iria fazer diferente agora. Não mais ele iria focar naquelas docas orbitais. Na verdade, o objetivo era utilizar as naves maiores da Marinha para, de longa distância, demolir e destruir o máximo possível das docas possível. Desculpa, eu falei possível 2 vezes. Destruir o máximo que era permitido para devastar a capacidade de ressuprimento e reforço dos traidores, mas sem gastar os super soldados nessa missão. Enquanto as naves rápidas e as Thunderhawks iriam jogar cápsulas de descida diretamente no objetivo industrial para quebrar a capacidade do planeta de lutar. Então ele iria pular o passo 1 e ir direto para o passo 2. E foi isso que ele fez. As naves rápidas e os veículos pesados rapidamente chegaram no planeta e começaram a causar uma campanha de bombardeio e devastação nas cidades colmeia industrial, e com super soldados correndo solto no meio de uma cidade, colocando bombas, destruindo pilares, devastando locais inteiros, matando civis, soldados, o que tivesse lá, todo mundo é traidor aqui mesmo, fazendo um exemplo dessa região. Foi um conflito brutal, mas os traidores novamente demonstraram estar aptos a lidar com isso, e eles tinham uma força de resposta rápida no planeta. Os soldados da Legião do Tirano, liderados por Astroclos, os super soldados do Tirano, vieram para cá para lidar com a situação. É raro um super soldado comandar um regimento normal, mas aqui eles estavam como oficiais, tanto para garantir a lealdade da Legião do Tirano. Acredito que por isso que eles lutavam tão fielmente, porque eles têm mais medo dos Astroclaw do que de morrer. Então foi um conflito violento, e a guarda do Tirano demonstrou estar no mínimo a nível das forças de elite da guarda imperial. Mesmo perdendo seus números em grande quantidade, eles continuavam mandando uma contínua volley. Volley seria tipo um contínuo fluxo de tiros de laser, de canhões de plasma, de granadas na direção dos nossos super soldados, e
a taxa de atrito continuou desfavorável para as forças aliadas. Um super soldado é extremamente capaz em conflito urbano, mas eles não são imortais e eventualmente um tiro de laser vai penetrar a armadura e causar um dano fatal. Eventualmente uma granada vai causar uma perna de um super soldado a voar longe. Eventualmente uma arma vai emperrar e o super soldado vai ter que lutar no mano a mano contra o super soldado traidor, enquanto os soldados da Legião do Tirano vão tentar cercar ele. Então foi realmente um conflito de atrito e eles, apesar de ter causado um dano, foi considerado para a guerra como um todo um dano insignificante. Não foi por falta de devastação, e o pessoal aqui de Viânia não vai dizer que o dano foi insignificante, porque morreu um monte de gente, mas o conflito em si, para a guerra no total, não mudou muita coisa. Infelizmente, esse sacrifício não poderia ser mantido, porque eles não iriam ganhar grande diferença. Taticamente, esse recém-conquistado planeta para os traidores era apenas uma base avançada, e sangrar aqui até morrer não iria trazer a vitória para as forças leais. Vendo que a resistência inimiga estava muito maior do que o esperado, o Caleb Cullen novamente deu a ordem para se retirar, devastando o máximo possível antes que os separatistas pudessem chegar em força e trazer reforço espacial, já que eles agora estavam interceptando as mensagens de Vox e eles detectaram pedidos de ajuda e naves se dirigindo para essa região. Portanto, novamente, eles embarcaram nas Thunderhawks e começaram a sair de lá. Foi, infelizmente, uma campanha falha para o Império. Digamos apenas que não foi uma derrota, um empate tático aqui. Ninguém ganhou, todo mundo perdeu. O Caleb Cullen perdeu um pouco da sua força de super soldados e não conseguiu causar o dano significativo que ele esperava. Porém, podia ser pior, podia ter sido uma derrota total, e os separatistas, querendo ou não, perderam alguns super soldados aqui no planeta e perderam um grande número da Legião do Tirano. Não foi fácil para eles, eles realmente perderam aqui uns 20 mil soldados, mas soldados da guarda são fáceis de repor, um super soldado nem tanto. E um dos motivos também, o Caleb Cullen está sendo covarde, ele deveria pressionar o ataque. Calma, ele é o líder máximo aqui, o Lord High Commander, por um motivo. Ele mandou retirar porque ele começou a receber relatos que eles estavam sendo atacados em outros pontos. Levaram vários meses para identificar quem foram esses novos combatentes. Esses novos combatentes eram os carrascos. Os carrascos, já falei deles aqui. Os carrascos agora vieram para pagar um débito de honra para o tirano, no caso para os Astroclaws, né, porque eles deviam um débito de honra para os Astroclaws. Então eles vieram para prestar a sua força junto com uma Battle Bard e a companhia de elite deles e o seu mestre de capítulo, enquanto o resto do capítulo ele mandou ficar trancado no planeta para não participar disso aqui, porque ele achava que isso aqui era errado, ele achava que essa separação do Império era errada e ele não concordava com os Astroclaws, mas a honra falava mais alto. E ele tinha um débito para pagar, então ele iria pagar ele iria ser o culpado, ele iria carregar a culpa nos ombros, não o capítulo dele. Muito honrado, mas não menos idiota, e ele começou a enfrentar então forças leais atrás das linhas, no caso, lá na parte do sistema de Cartago, transportes foram interceptados e era necessário tu mandar as tropas da marinha para lá, e eles não sabiam ao certo o tamanho, a escala desse ataque. Portanto,
se eles não respondessem, poderia acontecer o que aconteceu em Segan, que como as forças aliadas foram muito para frente, o sistema de Segan foi dominado pelos traidores, perdendo a única rota de retirada, não sabendo o que estava acontecendo e tendo a sua rota de saída e fuga ameaçada, ele optou por retirar os seus super soldados de lá para que não acontecesse o desastre que aconteceu antes. Então foi algo prudente, foi algo inteligente, visando a situação tática e essa informação do combate. Um outro motivo também dele ter cancelado o ataque é a fortaleza de Stalingrad. A fortaleza de Stalingrad, que eu também trouxe aqui antes, era um bastião de resistência imperial no meio do espaço separatista. Um mundo muito antigo, fortificado até os dentes e com uma autonomia completa, que foi criado para ser a primeira fronteira imperial nessa região, muito tempo atrás. E agora, esse local tinha, assim, ele estava pronto. É um mundo fortaleza, cara. Ele consegue segurar qualquer inimigo externo. Mas aí que tal, porém, o pulo do gato? Inimigos externos. Os espiões e os agentes do tirano conseguiram poluir a mente de um dos comandantes aqui do planeta e, infelizmente, numa tentativa de golpe, várias cidades colmeia no norte do planeta começaram a se virar, abrir as portas e se juntar às forças do tirano, já que o Império não tinha conseguido quebrar o sítio e chegado nessa região que estava cercada pelas forças separatistas há já quase meio século. Então as forças do norte optaram por se render para a força superior que eles viam aqui, que eram as legiões do tirano. Então, graças a uma punhalada pelas costas, a uma traição, a fortaleza teve uma rachadura e agora o inimigo estava dentro do planeta. Era necessário agir nessa situação antes que o planeta caísse. Infelizmente, o planeta ficava dentro do espaço separatista e um ataque aqui iria colocar em risco qualquer força imperial que chegasse tão longe de uma base de suprimento. Mas algo tinha que ser feito, a situação tática mudou e mudou muito, por isso Caleb Cullen decidiu trocar um pouco o plano e modificar o seu curso de ação. E falando nisso, meus amigos soldados da guarda são extremamente leais. Quando um comandante vira a casaca e diz que vai ser separatista, o que tu faz com esse comandante? Você já sabe, transforma ele em churrasquinho com a tua arma laser. Mas infelizmente eu tenho que dizer, o pessoal aqui, por questões ridículas, como o estresse de estar num sítio por mais de 50 anos, questões ridículas como achar que o Império tinha abandonado eles, o Império nunca te abandona, o Imperador protege, acabaram lutando junto com o traidor e tomando a cidade para o tirano, e outros começaram a entrar nessa onda apenas para defender a própria vida. Ridículo. Deveriam ter lutado até o fim. A Inquisição vai vir para te botar no lugar, mas no momento os traidores achavam que estavam na razão, tomando a fortaleza de dentro para fora. Devo lembrar que eu espero de você aqui da guarda qualquer sinal de heresia e traição. Eu quero ver vocês torrando a pessoa. Não pense duas vezes. Você, soldado, atira primeiro, pergunta depois. Pensar não é para nós da guarda. O nosso trabalho é mirar e atirar.
Quem deixa o pensamento pro pessoal na Terra, porque eles nunca erram. Aqui no campo de batalha, nós somos armas. Lembre-se disso. E se você morrer, não se preocupe. Eu, como um bom esquerdo, como um boa coisa humana, estarei liderando outro soldado no seu lugar. Não se preocupe. Bem, falando em guarda, isso me lembrou. Teve outra razão também pro Caleb Cullen ter parado o ataque, além de que ele estava sendo meio que ineficaz. Ele recebeu um telefonema, alguém ligou para ele atendeu. Era cobrar, é óbvio que ia cobrar. E quem é que estava lá do outro lado, no canal de Vox? Era ele mesmo. Vox, eu acho que eu já falei, mas Vox é o telefone, galera. É uma tecnologia de comunicação. É o rádio, mas eles chamam de Vox, que fica mais bonito. Então, no futuro, a gente chama o telefone e o rádio de Vox. É um comunicador. Alguns soldados da guarda possuem isso. Não inveja o cara que é o comunicador de rádio, porque ele tem uma antena gigante nas costas, então o inimigo consegue ver ele. E também esse negócio pesa um monte. Mas isso consegue tanto mandar e receber captação de rádio com uma ótima qualidade, variando dependendo da situação que tu tá. Geralmente no campo de batalha, quando tu precisa chamar suporte aéreo, ele falha. Quando não tem nada pra fazer e tu liga pra alguém pra dar um trote, ele funciona. Então, desculpa, mas você varia. Tem que fazer o ritual do espírito da máquina para que ele não falhe no pior momento. Mas o Vox é útil e é o jeito que o Império se comunica. E agora o nosso Lord High Commander, o Caleb Cullen, recebeu um telefonema do Luft Huron. O quê? O traidor, no caso o tirano de Badab, tentou se comunicar com o nosso alto comandante. Pois é, normalmente quando alguma força inimiga do Império tenta se comunicar com o Império, ele é respondido com artilharia. Porém aqui, o tirano estava em outro planeta e muito protegido, então infelizmente ele não conseguiu mandar a bala até lá, não foi por falta de tentativa. Mas agora ele recebeu a ligação e tentou ver o que o tirano tinha para falar. O tirano, meus amigos, queria se encontrar com ele em território neutro e ter um acordo, uma comunicação para definir os termos da rendição das forças separatistas. O quê? Definir a rendição das forças separatistas de uma maneira honrada e de uma maneira que a Inquisição não se metesse. Tá errado, deveria ter desligado o telefone na hora, mas o Caleb Cullen, vendo que a situação tática estava tensa, vendo que eles estavam enfrentando alguns capítulos leais, como os Lamentadores e os Carrascos, os Mantis Warriors ninguém conhece muito porque eles são meio isolados, mas ele então decidiu pecar novamente contra o Império, porque tu não deve escutar um seccionista e um traidor, mas como ele estava oferecendo os termos de acordo para rendição, e ele iria entregar eles pessoalmente, o Caleb Cullen então concordou em se encontrar em um território neutro, numa troca de informações com o tirano de Badab. Meus amigos, eu não queria dar spoiler, mas no próximo episódio, a traição em Griff. Vejo vocês por lá e vocês vão aprender por que tu não deve dar ouvidos a traidores. Tudo de bom e o Imperador protege.